Minha amiga de infância, que se dizia imune ao álcool, ficou bêbada de novo. Ela entrou no meu quarto como se fosse sua casa, e subiu na minha cama. Me agarrou como um polvo, murmurando algo, dizendo que somos os melhores amigos. Mas no segundo seguinte, seus lábios quentes tocaram meu lóbulo da orelha, mordiscando levemente. Irmão? É assim que irmãos agem? Eu também sou um homem normal e cheio de testosterona. Desta vez, você tomou a iniciativa primeiro. Não me culpe depois. Clac, tarde da noite. A fechadura da porta do meu quarto fez um leve clique. Eu nem abri meus olhos. Lá vem ela. Passos familiares. Com um toque de instabilidade. Chegando na ponta dos pés perto da minha cama. Então, um lado do colchão afundou levemente. Um perfume corporal misturado com o aroma doce do vinho de frutas. E o aroma do corpo de uma jovem. Invade meu nariz de forma irracional. Logo em seguida, um corpo quente e escaldante se cola nas minhas costas. 2 braços finos envolvem minha cintura. Uma perna também se apoia sem cerimônia. Como um coala raivoso. Me envolvendo completamente. Aiu, meu melhor amigo. A cabeça de Chuninha roçou meu pescoço. A respiração quente borrifou na minha pele, provocando um arrepio fino. Meus músculos do corpo inteiro se contraíram instantaneamente. Meu pomo de Adão rolou para cima e para baixo descontroladamente. Lá vem ela de novo. É a terceira vez este mês. A história é a seguinte. Um sortudo que transmigrou para este romance masculino de fantasia. O proprietário original era um herdeiro rico de primeira classe. O poder da família é enorme, mas ele mesmo é um playboy ignorante e inútil. E eu? Antes de transmigrar, eu era apenas uma pessoa comum da sociedade, como um trabalhador de escritório. Transmigrei de repente. Realizei diretamente o sonho supremo de relaxar na vida. Dinheiro, tempo livre, tanquinho e linha de sereia. E uma equipe de subordinados capazes e extremamente dedicados. O que eu preciso fazer? É provar iguarias todos os dias. Experimentar as 8 principais cozinhas da China. Pesquisar sobre a produção caseira de vinho e de arroz. A vida é mais confortável do que a de um deus. Não tenho interesse em dominar o mundo. Só quero aproveitar a vida. Aproveitar a vida. E Chuninha, é neste meu relaxamento. Na vida. O acidente mais doce e torturante. Ela é minha amiga de infância. Uma existência mais deslumbrante do que qualquer estrela feminina descrita no livro. Mais deslumbrante do que qualquer estrela feminina descrita no livro. A família dela é ainda mais ilustre que a minha. Tem um rosto angelical puro e sexy. E a personalidade dela é um pouco boba. Adorável ao extremo. Em tese, essa é a protagonista se oferecendo. Mas o problema é, ela sempre me vê como um irmão. Especialmente depois de beber. Irmão, deixa eu te contar. Asterisco arroto asterisco. Aquele si ou shen hoje. Foi muito chato. Ficou tentando me embebedar. Ela murmurava no meu ouvido, de forma indistinta. Com um forte tom nasal. Como se estivesse manhosa. Eu fechei os olhos. Sentindo a maciez pressionada contra minhas costas. Um calor familiar subiu no meu baixo ventre. Eu forcei um som da minha garganta. Não fale. Durma logo. E não se mexa. Minha razão está no limite. Prestes a explodir. Ainda bem que você está aqui. Aiu. Ela parecia completamente alheia à nossa rigidez. Em vez disso, me abraçou ainda mais forte. Só você é o melhor. Dizendo. Seus lábios quentes. Intencionalmente ou não. Roçaram minha orelha. Então, mordiscou suavemente meu lóbulo da orelha. Uma corrente elétrica explodiu do lóbulo da orelha, instantaneamente percorrendo todo o meu corpo. Abri meus olhos de repente, olhando fixamente para o teto. Minhas unhas quase penetraram na palma da minha mão. Essa garota, ela realmente sabe o que está fazendo? É sempre assim. Ela me chama de irmão. Mas seu corpo é honesto demais. Mordiscando o lóbulo da orelha, tocando meu abdômen. E até uma vez, enquanto dormia, sua mão foi inquieta para baixo. Eu sou um homem normal. Um homem na casa dos 20 e poucos anos. Com a mente e o corpo saudáveis. Do tipo que reage quando se aproxima de uma beleza. Ainda mais alguém do nível de Chuninha. Cada aproximação dela é uma tortura para mim. Nestes 2 anos desde que transmigrei, contei com uma forte autodisciplina. E recitei mantras de purificação mental inúmeras vezes na calada da noite.
para não punir esta coelhinha branca, que se oferece de bandeja, porque eu sei que ela realmente me considera um irmão. A família dela é completa. Ela é bem protegida, ingênua e ignorante sobre as coisas do amor, e pensa que com um bom irmão, estou quase perdendo o controle. A sensação quente e úmida no meu lóbulo da orelha continua, até com uma leve mordiscada. Eu consigo ouvir claramente as batidas do meu coração entre as costelas. A reação do corpo já estava quase rompendo o limite da razão. Chunyan, minha voz estava rouca além do normal. Não faça isso. Eu não estou fazendo nada. Ela respondeu atordoada. Não só não parou. Pelo contrário, esticou a ponta da língua e lambeu levemente. A última fibra da minha sanidade quebrou. Que se dane o irmão. Que se dane o autocontrole. Eu rapidamente me virei e a prensei embaixo de mim. Na escuridão, eu não conseguia ver a expressão dela, mas pude sentir seu corpo enrijecer instantaneamente. E aqueles olhos arregalados e surpresos. Não, não faça isso. Sua voz tinha um leve tremor. A embriaguez pareceu diminuir um pouco. Chunyan. Eu me inclinei. A ponta do meu nariz quase tocou a dela, com a voz mais perigosa e rouca da minha vida. Eu disse, palavra por palavra. Foi você quem começou. Quando acordar, não se esqueça. Depois de dizer isso, sem esperar que ela reagisse, eu abaixei a cabeça e beijei ferozmente aqueles lábios incessantes que me fizeram ansiar dia e noite. Os lábios de Chunyan eram mais macios do que eu imaginava, com um aroma doce de vinho. Ela ficou completamente atordoada, inclinando a cabeça para trás rigidamente, deixando-me conquistá-la. Eu podia sentir seu coração batendo forte, através do tecido fino, batendo no meu peito. Este beijo estava cheio de agressão e desejo reprimido, até que ela quase não conseguia respirar, emitindo um leve gemido. Só então me afastei um pouco, testa contra testa, respirando pesadamente. Na escuridão, seus olhos brilhavam incrivelmente, como duas estrelas lavadas por alguém, cheios de choque e confusão. Você me beijou? Ela perguntou hesitantemente. A voz tão baixa quanto o zumbido de um mosquito. Respondi secamente. Meus dedos acariciando seus lábios, que estavam inchados por causa do meu beijo. Como se sente? Ela olhou para mim estupidamente, sem dizer nada por um tempo. Depois de um longo tempo, só então ela pareceu reagir, e me empurrou bruscamente. Claro, não me moveu. Meu corpo passou por 2 anos de exercícios. Sólido como uma pedra. Chunyan, seu idiota. Somos irmãos. Ela finalmente recuperou a voz, com um tom choroso. Seus punhos golpeavam meu peito levemente. Irmão? Eu ri suavemente. Agarrei sua mão travessa, pressionando-a acima de sua cabeça. Você age assim como um irmão? Puxei a mão dela, descendo, acariciando meus músculos peitorais definidos, passando pelos meus abdominais sarados, finalmente parando na beira da excitação causada por ela. Você sempre me provoca quando está bêbada. Toca meus abdominais, morde minhas orelhas. Você acha que sou um santo? Minha voz estava baixa, com um leve sussurro no final, e um desejo que eu não conseguia conter. A mão dela estava sobre meu abdômen. Podia sentir claramente os músculos ali, se contraindo instantaneamente por causa do toque dela, exalando um calor surpreendente. Assustada, ela tentou puxar a mão de volta, mas eu a segurei firmemente. Me solta. Ela estava quase chorando de verdade. Não vou soltar. Abaixei a cabeça, meus lábios quase tocando os dela. Chunyan, eu te aguentei por 2 anos, desde o primeiro momento em que te vi. Eu nunca pensei em ser apenas seu irmão. Eu gosto de você. Essas 3 palavras. Eu disse clara e firmemente. A escuridão é o melhor catalisador, e também a melhor camuflagem. Chunyan ficou completamente quieta. Restava apenas o som de sua respiração acelerada. No quarto silencioso, eu podia sentir a mão dela na minha barriga. Não se debatia mais. Na verdade, estava um pouco quente. Você está falando a verdade? Depois de um longo tempo, ela perguntou com uma voz como se estivesse sonhando. Sério. Eu a beijei novamente. Desta vez, com mais ternura, com conforto e sinceridade. Desta vez, ela não resistiu. E até
Quando eu estava quase me afastando, ela, de forma hesitante, desajeitada, me respondeu um pouco. Meu coração estremeceu. Todas as minhas defesas desmoronaram completamente naquele momento. Na manhã seguinte, a luz do sol passava pelas frestas das persianas, criando sombras irregulares no quarto. Eu abri meus olhos. E a primeira coisa que vi foi Chuninha dormindo profundamente em meus braços. Ela parecia um gatinho, encolhida em meus braços, cílios longos, projetando uma pequena sombra em suas pálpebras. Seu rosto adormecido era sereno e belo. Tudo de ontem à noite. Não foi um sonho. Abaixo a cabeça. E dei um beijo em sua testa lisa. Ela se moveu um pouco, soltando um suspiro satisfeito, aconchegando-se mais em meus braços. Eu sorri silenciosamente. Essa sensação. Ela está tão satisfeita. Isso é o que eu quero. Relaxar. Ah, vida. O celular vibrou no criado mudo. Peguei e dei uma olhada. Era meu assistente especial. Lin Zhen. Lin Zhen. Chefe, algo aconteceu com o grupo Jian. Shen Feng, da família Shen, está atacando um projeto importante deles. Pode afetar nossa colaboração com a família Shu. Precisamos intervir? Grupo Jian, Jian Zixia. Esse nome brilhou em minha mente. Ela é a presidente iceberg da história original. E também a ex-noiva do protagonista original. Porque eu desprezava a teimosia do proprietário original. Há um mês. Na frente de todos. Ela orgulhosamente cancelou meu noivado. Ela disse: Gui, não somos do mesmo mundo. O que eu busco é o auge da carreira. E você? Apenas se contenta em tomar sol ao pé da montanha. Na época, eu apenas disse timidamente. Disse uma frase. Eu só quero subir ao poder ao pé da montanha. No final, fui facilmente esmagado pelo protagonista original. Agora, olhei para Chunia em meus braços. Este projeto afetou a família Shu. Isso não vai funcionar. Eu não quero que a família da minha futura esposa tenha problemas. Eu digitei com uma mão. E respondi. Gui. 1 hora. Eu quero ver Shen Feng falido. Além disso, remova todos os riscos relacionados a Jian. Mas proteja os interesses da família Shu. Não deixe que a lua de mel minha e de Chuninhan seja arruinada. Sim. Já estou planejando a lua de mel. Lins, entendido. Chefe, garanto que cumprirei a tarefa. Desejo a você e à senhorita Shu uma vida feliz. Posso imaginar do outro lado da linha seu rosto de poker imutável de sempre. Neste momento, ele provavelmente está reclamando loucamente por dentro. O chefe está novamente comandando o mundo sem fazer nada. Eu larguei o celular, olhando para a pessoa em meus braços. O sorriso no canto da minha boca não podia ser escondido. Os cílios de Chuninhan tremeram. Ela abriu os olhos lentamente. Nossos olhos se encontraram. O ar congelou instantaneamente. Seus olhos estavam confusos no início. Então chocados. Então, as memórias da noite passada vieram como uma onda. Seu rosto, vermelho. A primeira vez. Do rosto vermelho até a raiz do pescoço. Um grito agudo suficiente para derrubar o telhado. Quase demolindo a casa inteira. Ele se senta, sentindo frio. Envolve-se firmemente com um cobertor, apontando para mim. Lábios murmurando. Incapaz de dizer uma frase completa por um longo tempo. Você, eu. Eu me recosto despreocupadamente na cabeceira da cama. A parte superior do meu corpo exposta, com músculos definidos. 8 gomos abdominais particularmente claros à luz da manhã. Bom dia, Chuninhan. Eu sorrio para ele. Dormiu bem ontem à noite? De propósito. Seu monstro! Ele finalmente gritou, pegando o travesseiro da cama e jogando em mim. Eu pego facilmente. Eu, um monstro? Ergui as sobrancelhas. Quem foi que ontem à noite me abraçou e não soltou? E ainda mordiscou minha orelha? Eu estava bêbada. Ele está forçando a barra. Estar bêbada me dá o direito de negar tudo? Fingi estar magoada. Eu pensei que já éramos namorados. Quem? Quem disse que somos namorados? Ele desviou o olhar. O rosto dele estava vermelho como um tomate. Não éramos. Destapei o cobertor. Para fazer as coisas, tem que levantar da cama. Então eu vou embora. De qualquer forma, eu não tenho nada a perder. Assim que me levantei, ele viu aqueles arranhões sugestivos no meu corpo. O rosto dele ficou ainda mais vermelho.
Ele me puxou de volta com força. E nos cobriu juntos com o cobertor. Não vá. Ele gritou abafado de dentro das cobertas. Por quê? No escuro debaixo das cobertas. Eu me aproximei dele. Você tem que se responsabilizar por mim. Responsabilizar? Eu ri de dentro das cobertas. Meu peito vibrou, fazendo-o tremer levemente. Ah, sim? Eu concordei imediatamente. Minha voz cheia de alegria. Vou falar com o tio Chu agora mesmo. Para que ele deixe você se casar comigo. Quem quer se casar com você? Ele me deu um soco no peito. A força era tão leve quanto uma coceira no cérebro. Não quer se casar comigo? Então, como você quer que eu me responsabilize? Eu peguei a mão dele e dei um leve beijo nela. Ou, você quer fugir irresponsavelmente? O pequeno espaço debaixo das cobertas. A temperatura aumentou drasticamente. A respiração dele ficou quente. Eu não pensei em fugir. A voz dele ficou cada vez mais baixa. Mas, muito rápido. Rápido? Eu rio baixo. Eu esperei por você 2 anos. Chunian. Desde a primeira vez que você ficou bêbada e subiu na minha cama. Eu estive esperando. Ele não disse nada. Apenas enterrou o rosto no meu peito. Como um avestruz. Eu o abraço. Meu coração está cheio de ternura. Eu sei. Ele precisa de tempo para processar. Está bem. Não vou mais te provocar. Eu baguncei o cabelo dele. Levantei da cama. Vou fazer o café da manhã para você. Você sabe cozinhar? Ele levantou a cabeça do meu abraço, com uma expressão de descrença. Aos olhos dele, eu provavelmente sou uma garota inútil que não move um dedo e não sabe nada sobre grãos. Garota inútil. Claro. Eu belisquei o nariz dele. Minha culinária é do nível Michelin de 3 estrelas. Não estou me gabando. Uma das grandes alegrias da vida relaxada é estudar gastronomia. Não ousaria dizer que domino as 8 grandes cozinhas. Mas preparar um café da manhã para conquistar uma garota é mais do que suficiente. Eu me levanto e pego uma das minhas camisas brancas no armário para ele. Use isso primeiro. A camisa é larga. Quando ele veste, veja, cobre até a raiz da coxa, revelando 2 pernas longas e mais finas do que brancas. Há um tipo diferente de tentação. Sinto minha garganta secar um pouco de novo. Apressei-me e entrei no banheiro. Calma. Ayu. Há tempo para tudo. Quando eu sair do banho, Chuninha já estava sentada à mesa de jantar, obediente. Suas mãos estavam nervosamente entrelaçadas, como uma aluna do primário esperando o julgamento. Entrei na cozinha aberta. Peguei habilmente ovos da geladeira. Leite. Bacon e torradas. Espalhei uma fina camada de manteiga na frigideira. Quebrei 2 ovos pasteurizados. Controlei o fogo perfeitamente. Ovos fritos com gema. Com a gema perfeitamente líquida. O bacon frito até ficar levemente crocante. Torradas douradas dos 2 lados. E também um copo de leite morno. E uma pequena salada de frutas. 10 minutos. Um café da manhã quase perfeito. Foi colocado na frente dela. Chunian ficou maravilhada. Ela olhou para o café da manhã, que parecia uma obra de arte no prato. E então olhou para mim. Seu olhar estava cheio de embriaguez e estranheza. Você é mesmo Guil? Autêntico. Puxei a cadeira à sua frente e sentei. Experimente. Ela pegou o garfo com cuidado. E estourou a gema do ovo frito. A gema dourada escorreu lentamente, indo para a torrada embaixo. Ela cortou um pequeno pedaço e colocou na boca. Seus olhos brilharam instantaneamente. Delicioso. Aquela expressão de satisfação. Qualquer elogio seu me agrada. Coma devagar. Ninguém vai tomar de você. Eu sorri e lhe entreguei o leite. Um café da manhã. Terminou em uma atmosfera calorosa e um pouco sutil. Chunian parecia ter aceitado a mudança em nosso relacionamento, embora ainda ficasse tímida. Mas já não resiste à minha proximidade. Ela até, enquanto lava a louça, me abraça por trás e coloca o rosto nas minhas costas. Guiu. O que você disse ontem à noite? Ainda vale? Qual frase? Eu sabia a resposta, mas perguntei mesmo assim. É aquela que você disse que gosta de mim. Eu fecho a torneira. Me viro. Seguro o rosto dele. E olho seriamente nos seus olhos. Chunian, eu gosto de você. Não como um irmão. É o gostar de um homem por uma mulher. Eu quero me casar com você. Quero passar a vida toda com você.
Os olhos dele ficaram vermelhos de repente. Eu também. Ele fica na ponta dos pés. Beijou meus lábios proativamente. Ficamos surpresos por uma manhã inteira. Até que meu celular tocou novamente. Era Lin Zhen de novo. Chefe. Sua voz estava tão calma como sempre, mas carregava um leve traço de excitação. Consegui. Eu murmurei preguiçosamente. Uma das minhas mãos ainda estava massageando a cintura de Chunian. Todas as cadeias de financiamento de Shenfeng foram rompidas. Os ativos da Ling Xia foram adquiridos legalmente por várias empresas de fachada, que controlamos em uma hora. Agora ele tem dívidas de mais de 5 bilhões. Já declarou falência. Todo o processo foi limpo e eficiente. Até a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários não consegue encontrar nenhum problema. Entendi. Eu disse levemente. Essa é a razão pela qual eu gosto de Lin Zhen. Habilidade de trabalho de primeira classe. Sem uma única palavra desnecessária, Lin Zhen continuou a relatar. Conforme suas instruções, nós já removemos completamente os riscos do grupo Jian. No entanto, parece que a senhorita Jian não está muito agradecida. Ela acabou de realizar uma coletiva de imprensa, alegando que foi com sua própria força que ela evitou a crise, derrotando a aquisição hostil de Shenfeng. O tom de Lin Zhen carregava um traço de sarcasmo. Agora as manchetes das notícias financeiras são sobre o contra-ataque da Rainha de Gelo. Eles a elogiaram como um gênio dos negócios. Eu não pude deixar de rir. Jian Zixia continuou a mesma. Sempre tão orgulhosa. Sempre tão determinada. Ela provavelmente nunca imaginaria que aquele que, aos olhos dela, não serve para nada, seu noivo, é quem realmente resolveu tudo. Deixe-a ir. Eu disse despreocupadamente, contanto que não me afete. Entendido. Lin Zhen disse. Chefe, tenho mais uma coisa. Diga. Aquilo que você me pediu para acompanhar. O chefe daquele restaurante 3 estrelas Michelin na França tem um plano de vir para a China. Eu verifiquei. Sua especialidade são sobremesas, especialmente macarons e soufflés. Meus olhos brilharam. Olhei para Chunian, que estava encostado em meus braços, assistindo a TV como um gato. Eu me lembro. Ela adora comer sobremesas. Traga-o para cá. Eu disse sem hesitar. Não. Compre o restaurante inteiro dele e abra no centro da cidade. O nome será Saudades de Nian Nian. Houve um silêncio de 3 segundos do outro lado da linha. Tudo bem. Chefe. O tom de Lin Zhen parecia ter um toque de azedume. Desliguei o telefone. Chunian perguntou-me curiosamente. Quem era? Um subordinado. Amassei a cabeça dela. Nian Nian. Gostaria de ter sua própria loja de sobremesas? Do tipo mais delicioso do mundo. Ela hesitou um pouco. E então sorriu docemente. Contanto que seja um presente seu. Até a comida de rua seria deliciosa. Você sabe como falar. Eu não pude deixar de baixar a cabeça. E beijei-a novamente. Naquele momento, a campainha tocou. Eu estava um pouco confuso. A essa hora, quem viria? Chunian foi abrir a porta. Na porta estava alguém que eu não esperava. Jian Zixia. Ele estava vestindo um terno profissional preto impecavelmente cortado. Seu cabelo estava perfeitamente preso atrás da cabeça. Seu rosto ainda exibia aquela expressão fria que mantinha as pessoas à distância. Quando ele viu que quem abriu a porta era Chunian, vestindo apenas minha camisa branca. Um claro choque brilhou naqueles olhos frios. O olhar de Jian Zixia era como 2 lâminas de gelo afiadas, varrendo Chunian para frente e para trás, de seu cabelo despenteado, a seus lábios vermelhos levemente inchados, até aquela camisa branca folgada, que obviamente pertencia a um homem, e as pernas longas e finas vagamente visíveis sob a camisa. Finalmente, seu olhar parou no pescoço de Chunian, naquelas marcas vermelhas ambíguas, que não podiam ser cobertas. As pupilas de Jian Zixia contraíram visivelmente. Pela primeira vez, uma rachadura apareceu em seu rosto glacial e inalterável. Chunian, sua voz estava 3 graus mais fria do que o normal. Como você veio parar aqui? Vestida assim? Chunian ficou um pouco desconfortável com o olhar dele. Inconscientemente, ela apertou a gola. Mas então ele pareceu se lembrar de algo. Endireitou as costas. Um traço de doçura apareceu em seu rosto, com um sorriso um tanto provocador. Irmã Jian Zixia,
Que coincidência! Ele se virou, me expondo à vista de Jian Zixia. É claro que estou na casa do meu namorado. Ela enfatizou especialmente. Namorado. Essas 3 palavras. Eu estava encostado na parede da sala, braços cruzados, observando a cena à minha frente com grande interesse. Que bela peça! O primeiro confronto entre o ex e o atual. O olhar de Jian Zixia passou por Chunia, caindo sobre mim. Seu olhar era extremamente complexo. Havia choque, incompreensão, curiosidade, e até mesmo um toque de irritação por ser ofendido que nem ele percebeu. Irritação por ser ofendido. É como se o brinquedo que ele jogou fora, mesmo que ele não o quisesse mais, ele não permitiria que ninguém o pegasse tão rápido. Namorado. A voz de Jian Zixia estava fria o suficiente para congelar, de propósito. Seu tom estava cheio de incredulidade. Como se dissesse: como você pôde gostar de um inútil desses? Chunia não gostou nada disso. Ela imediatamente se tornou uma galinha protegendo sua comida, abrindo os braços para me proteger. Sim, é o Ayu. Ela levantou o rosto, olhando furiosamente para Jian Zixia. Irmã Zixia, Ayu é meu namorado. Não permito que você fale assim dele. Jian Zixia engasgou um pouco. Seu rosto ficou ainda pior. Ele provavelmente não esperava que a sempre gentil e adorável Chunia enfrentasse ele. Por minha causa. Chunia, você foi enganada por ele, não foi? Jian Zixia respirou fundo, tentando se acalmar. Você sabe que tipo de pessoa ele é, certo? Um vagabundo inútil, que só sabe comer, beber e se divertir. O que ele pode te dar? O que ele pode me dar? Você não pode. Chunia respondeu sem mostrar fraqueza. Essa frase tem um significado ambíguo muito grande. Eu quase ri alto. O rosto de Jian Zixia mudou de cor instantaneamente. Ele estava tão irritado que seu peito subia e descia, apontando para Chunia. Você é simplesmente irracional. Como assim estou sendo irracional? Chunia fez beicinho, magoada. Ayu é muito bom para mim. Ele me faria o café da manhã mais delicioso do mundo. Ele compraria para mim a minha confeitaria favorita. Ele também. Enquanto ela falava, ela corou. Ela olhou para mim secretamente. O amor e a dependência naquele olhar não podiam ser escondidos. Essas palavras, cada palavra, são como uma agulha, ferindo profundamente o coração de Jian Zixia. Seu orgulho, o império comercial, seu sucesso profissional arduamente conquistado. Neste momento, diante daquele café da manhã mais delicioso, na boca de Chunia, parecia tão pálido e impotente. O fingimento que ele sempre desprezou. Aquele que só sabe aproveitar a vida. Inútil. Consegue fazer coisas que ele, infelizmente, nunca faria. E Chunia, essa garota abençoada com uma família rica, beleza, e talento que não perde para ninguém. Na verdade, por causa disso tudo, escolheu Gu Yi. O orgulho de Jian Zixia sofreu um choque sem precedentes. Café da manhã. Loja de sobremesas. Jian Zixia zombou friamente, cheio de desprezo em seu tom. Chunia, suas ambições se resumem a isso? Que decepção! Ele se virou para mim, o olhar voltando a ser aquele julgamento superior. Gu Yi, vim hoje para te agradecer. Agradeça-me. Ajeitei minhas sobrancelhas. Eu sei. Desta vez, a derrota de Xin Feng. Havia influência da sua família Gu por trás. Jian Shi disse, com um toque de orgulho no rosto. Embora eu não precise. Mas já que vocês fizeram essa ajuda, eu anotei. Diga, que compensação você quer? Dinheiro? Ou projetos? Contanto que eu possa dar. Essa atitude condescendente dele me fez sentir um pouco engraçado. Ele ainda pensa até agora que foi meu pai, ou o patriarca da minha família, que, por consideração ao relacionamento passado entre as duas famílias, ajudou-o. Ele nem sabe toda a situação, do começo ao fim. Apenas eu estava deitado na cama. Apenas movi minhas mãos. Apenas enviei uma mensagem de promessa. E a única razão para eu agir é porque eu não quero que os negócios da futura família da minha esposa sejam afetados. Não tem nenhuma relação com ele, Jian Zixia. Não tem absolutamente nenhuma relação. Compensação. Eu ri lentamente da parede.
Endireitei meu corpo. Caminhei até Chunyan. E a abracei. Eu abaixei minha cabeça. Na frente de Jian Zixia. Nos lábios de Chunyan. Beijei levemente. Minha compensação já foi obtida. Eu olhei para o rosto, instantaneamente corado de Chunyan. E aquele momento de Jian Zixia. O rosto pálido e bobo. O arco dos cantos da boca se eleva ainda mais. Chefe Jian, se não há mais nada, por favor, volte. Minha voz esfriou. Eu e minha namorada ainda vamos continuar a aprofundar nosso relacionamento. O corpo de Jian Zixia vacilou, como se tivesse recebido um golpe enorme. Ele olhou fixamente para mim. E olhou para Chunyan, que estava feliz em meus braços. E com um leve toque de ostentação. Aquele olhar, como se fosse cuspir fogo. Finalmente, ele não disse nada. Apenas me lançou um olhar furioso. Virou-se, pisando em saltos altos. Saiu sem olhar para trás. Aquela silhueta, não importa como olhe, traz um pouco de vergonha. Sim. Assim que Jian Zixia saiu, Chunyan imediatamente pulou em meus braços, como uma criança que venceu uma batalha. Ayu, você foi incrível agora há pouco. Ela me abraçou pelo pescoço e na minha bochecha me deu um beijo grande. Eu ri e belisquei o rosto dela. Isso é ser incrível? Claro. Ela me olhou com admiração. Você não viu a expressão de Jian Zixia? Ele ficou verde de raiva. Foi muito satisfatório. Dava para perceber que ele geralmente sofre com a aura de iceberg de Jian Zixia. Mas ela me olhou com alguma preocupação. Ayu, você realmente ajudou o grupo Jian? Ouvi dizer que essa situação é bem complicada. Shen Feng está vindo com tudo. Bobagem. Eu disse com indiferença. Mas ouvi meu pai dizer. Até ele achou complicado. Como você? Seus olhos grandes estavam cheios de curiosidade. Essa é a sensação boa que a diferença de informação traz. Observando silenciosamente os outros. Chocados. E tentando adivinhar. E admirados. Por causa da pequena coisa que eu fiz casualmente. Porque seu namorado é um gênio. Eu belisquei o nariz dele. E disse, meio brincando, meio sério. TCH. Convencido. Embora ele tenha dito isso, o brilho de admiração em seus olhos ficou ainda mais intenso. Ok, não pense tanto. Eu o peguei no colo, provocando um grito de surpresa dele. Temos coisas mais importantes para fazer. O quê? Que tipo de coisa? Ele massageia meu pescoço, com as bochechas coradas. Eu o levo para o quarto, sussurrando em seu ouvido. É claro que é entender profundamente a estrutura corporal da minha namorada. Nos dias seguintes, eu executei completamente o princípio de relaxar as coisas da empresa, com Lin Qian e o resto dos viciados em trabalho. Eu não preciso me preocupar nem um pouco. Minha vida diária é passar tempo com Chunyan. Nós nos deitamos juntos no sofá para assistir a filmes antigos. Quando ele vê uma parte emocionante, ele chora muito. Eu simplesmente o abraçava forte, enquanto zombava dele por chorar como um gatinho, e desajeitadamente enxugava suas lágrimas. Nós dois estudávamos receitas na cozinha. Ele sempre atrapalhava, confundindo o sal com açúcar, ou quase incendiando a cozinha. No final, sempre terminava comigo, o expulsando entre o riso e o desespero, e terminando sozinha limpando a bagunça. Nós também íamos à academia juntos. Quando eu fazia supino, ele se sentava em cima de mim, servindo de peso humano, com um corpo macio e perfumado em meus braços. Eu sentia que podia levantar um boi. Ayu, seus músculos abdominais são tão duros. Suas mãozinhas me cutucavam na barriga, com uma expressão animada. Gosta? Eu perguntei, ofegante. Gosto. Ele assentiu sem hesitar. Então se aproximou e me deu um beijo no rosto. Só gosto de você. Na academia, as garotas ao lado viram isso, e todas cobriram a boca, soltando gritos de inveja. Esse favoritismo explícito e parcialidade não disfarçada satisfizeram enormemente minha vaidade. Claro, embora eu esteja satisfeito, é ainda mais com o apelido exclusivo que Chunyan me deu. Ela não me chama de, e de propósito não me chama de Ayu, mas me chama de meu Yu, cada vez que ela usa aquela voz suave e doce para me chamar de
Meu Will, naquele momento, meu coração quase se derrete. E eu a chamo de Chunyan. Pensamentos constantes. Inesquecível. Neste dia, estávamos no quintal de casa, tomando sol à beira da piscina. Eu estava deitado na espreguiçadeira, aproveitando o banho de sol. Chunyan estava deitada ao meu lado, mexendo no celular para ver as notícias. Uau! Meu Will! Olha só! Ela de repente me cutucou animadamente. Eu preguiçosamente abri um olho. O que foi? Olha esse trending topic. Misterioso magnata de Genshin gasta uma fortuna para adquirir a melhor confeitaria francesa. Ela estendeu o telefone para mim. A notícia dizia que o nome da loja é inesquecível. Parece com o nome da sua empresa. Eu sorri. Não é só parecido. Fui eu que comprei. Chunyan ficou paralisada. Você comprou? Uhum. Eu me sentei da champanheira ao lado. Peguei Apple Land e dei para ele. Um presente para você. Gosta? Ele olhou para mim atordoado. Lentamente, seus olhos se encheram de lágrimas. O que você disse alguns dias atrás é verdade? Quando é que eu já te enganei? Mas isto é muito valioso. Ele sabia o peso daquele restaurante. Não é algo que pode ser simplesmente medido com dinheiro. Contanto que você goste. Não é valioso demais. Eu limpei as lágrimas do canto dos olhos dele. Acariciei seu rosto. Eu disse: eu vou te dar o melhor do mundo. Isto é apenas o começo. Acariciando levemente suas costas. Um coração em paz. Problemas que podem ser resolvidos com dinheiro. Não são problemas. Fazer a mulher que amo feliz. Vale cada centavo. Nesse exato momento, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Eu não queria atender, mas Chunyan estava nos meus braços, resmungando baixinho. Atenda. E se for urgente? Eu tive que atender. Alô? Do outro lado da linha, veio uma voz fria e familiar. Guil. Sou eu, Jian Zixia. Eu franzi a testa. Por que ele está ligando de novo? O que você quer? Meu tom era impaciente. Eu quero te encontrar. Sua voz soava um tanto cansada, mas ainda carregava aquele orgulho obstinado. Tem certas coisas que eu quero discutir pessoalmente com você. Não tenho nada para discutir com você. Eu recuso diretamente. Estou muito ocupado. Você está me evitando. Por que eu te evitaria? Eu bufei. Presidente Jian, já cancelamos o noivado. Eu sou um homem que tem namorada agora. Por favor, não me ligue mais. Minha namorada ficará infeliz. Eu disse. E de propósito, na testa de Chunyan. Dei um beijo. Chunyan imediatamente entendeu. E disse alto para o outro lado da linha. Sim. Eu ficarei infeliz. Muito infeliz. O outro lado da linha ficou em silêncio. Eu consigo imaginar quão feia era a expressão de Jian Zixia neste momento. Ele deliberadamente esperou muito tempo. Só então ele falou novamente. Sua voz continha um traço quase imperceptível de tentativa. Eu sei. Este incidente foi você quem fez. Não foi o tio Gu. Nem foi o velho Gu. Foi você. Você ficou esperto. Como você sabe? Eu fiquei um pouco interessado. Eu investiguei. Ele disse. As empresas de fachada que adquiriram os ativos de Shenfen têm um denominador comum por trás delas. Lin Zhen. E Lin Zhen é seu assistente especial, chefe. Então? Então. Eu quero saber o porquê. Sua voz estava cheia de confusão. Por que você está me ajudando? Você claramente poderia estar rindo de mim. Quem disse que estou te ajudando? Eu o interrompi sem rodeios. Jian Zixia. Não fique tão convencido. Eu agi apenas porque o plano de Shenfeng afetaria os interesses da família Shu. E a família Shu é a família do meu futuro sogro. Estou apenas protegendo os negócios da família da minha namorada. Quanto a você, é apenas um efeito colateral. Eu disse essas palavras sem piedade. Cada palavra era como uma faca, atingindo duramente o orgulho de Jian Zixia. Do outro lado da linha, um silêncio mortal. Eu podia até ouvir sua respiração acelerada por causa do choque. Suave. Acidentalmente. Ele achou difícil se curar. A voz estava cheia de incredulidade. Ele sempre pensou que eu estava fazendo isso por ele, para provar algo para ele, para recuperar algo. Mas ele nunca pensou
Que nos meus planos, ele era apenas um subproduto irrelevante. Essa completa ignorância é muito mais difícil para ele aceitar do que qualquer zombaria ou vingança. Ok, já disse tudo. Não quero perder tempo conversando com ele. Não ligue mais. Depois de dizer isso, desliguei o telefone diretamente. Chunia levantou a cabeça do meu abraço, olhando para mim com os olhos brilhando. Meu Ail, o jeito que você estava agora foi simplesmente incrível. Como se chama isso? Isso se chama cortar o mal pela raiz. De repente, ele sentiu uma pontada de pena. Uma pessoa lamentável. Certamente tem pontos odiosos. Eu disse calmamente. Foi ele quem me desprezou no começo. E escolheu aquele caminho. Agora se arrepende. Tarde demais. No meu código de vida, nunca houve a opção de olhar para trás. O que eu quero é apenas a oportunidade presente. Uma semana depois, o Grupo Story realizou um grande coquetel de negócios, nominalmente para celebrar o sucesso de um projeto no exterior. Na verdade, é só meu pai querendo que eu, o herdeiro, apareça e conheça mais pessoas. Eu não queria ir originalmente nesses tipos de eventos. Hipocrisia, inimizades e alianças se cruzam. Por trás de cada sorriso, esconde-se um plano, entediante ao extremo. Mas Chunian quer ir. Ele disse que queria estar ao meu lado, abertamente como minha namorada, para que todos soubessem que eu sou dele. Essa razão é irrecusável. Então, excepcionalmente, vesti um terno preto feito sob medida. Chunian usou um vestido longo branco lunar. A bainha era adornada com diamantes finos, que brilhavam sob a luz, linda como uma fada ao luar. Assim que entramos, nos tornamos o foco de todos. Eu, bonito e elegante. Ela, delicada e encantadora. Juntos, éramos um par feito no céu. Inúmeros olhares de inveja e extremo ciúme foram lançados. Eu não me importei nem um pouco. Apenas peguei na mão de Chunian e fui direto para a área de buffet. Nian, o que você quer comer? Aquele bolinho parece bom. Ok. Peguei um prato e adicionei o bolinho que ela gostava. Também pudim e tiramisu. Todo o processo foi natural. Como se não estivéssemos em um banquete sofisticado, mas em nossa própria cozinha. Todos ao redor ficaram atonitos. Na impressão deles, o jovem mestre Gugia não era assim. Deveria ser cercado de atenção, discutindo em voz alta, em vez de ser como agora. Meu primeiro dia. Se meu namorado fosse assim, seria tão bom. A senhorita Shu é tão feliz, né? Gu Shao é tão bonito. Algumas garotinhas ao lado cobrem a boca, gritando baixinho, com cara de bobas apaixonadas. Chunia ouviu. Seu rostinho ficou levemente vermelho, e ela puxou minha manga um pouco, sem jeito. Eles estão todos olhando para nós. Deixe-os olhar. Eu coloquei um pedaço de tiramisu na boca dela. E sussurrei, sorrindo. Eu quero que o mundo inteiro saiba que você é a pessoa que eu mimo. Ela abriu a boca docemente e comeu o bolo. Seus olhos sorriram em luas crescentes. Enquanto nós, alheios a todos, estávamos demonstrando nosso amor, um convidado inesperado se aproximou. Jian Zixia. Ela também vestiu um vestido de noite preto hoje, nobre e fria, com uma aura poderosa, como uma rosa negra com espinhos. Apenas. Só que ele não parecia bem. Havia olheiras sob seus olhos. Parecia um pouco abatido. Ele caminhou diretamente até nós, olhando para mim com um olhar complexo. Jian Yu. Presidente Jian. Eu respondi levemente, sem nem me dar ao trabalho de levantar a cabeça, continuando a alimentar Chunian com toda a minha atenção. Essa completa indiferença fez o rosto de Jian Yu empalidecer ainda mais. Ele respirou fundo, parecendo estar tentando suprimir alguma emoção. Preciso falar com você. Estou ocupado. Eu recusei diretamente. Jian Yu. Ele elevou o tom de voz, com um traço de raiva na voz. Você precisa ser assim? Finalmente levantei a cabeça e olhei para ele diretamente. Do contrário, o quê? Jian Zong. Você esqueceu? Não temos mais nada. Eu puxei os cantos da boca, revelando um sorriso zombeteiro. Agora, só quero ficar bem com minha namorada. Não quero ser perturbado por pessoas irrelevantes. Pessoas irrelevantes.
Jianzhong murmurou essas palavras. E seu corpo cambaleou. Vários capangas atrás dele. Imediatamente o cercaram. E nos encararam furiosamente. Um deles era o primo de Shen Feng, Shen Ao. Após a falência de Shen Feng, a família Shen também ficou muito enfraquecida. Este Shen Ao naturalmente me odeia até os ossos. Não seja tão arrogante. Shen Ao apontou para meu nariz e gritou. Quem você pensa que é? Apenas um inútil dependendo da família. Se não fosse pela família Gu, você não seria digno nem de lustrar os sapatos da senhorita Shu. Exatamente. Um garoto mimado e teimoso. Por que tanta arrogância? Senhorita Shu, não perca tempo com esse tipo de gente. Vamos. Eles falavam sem parar, me diminuindo a nada. Chunian ficou vermelha de raiva. Estava prestes a explodir, mas eu a segurei. Eu olhei para eles e sorri, observando calmamente esse bando de palhaços, pulando e gritando na minha frente. Essa é a essência de uma light novel. Os leitores e eu possuímos a maior diferença de informação, observando silenciosamente os outros personagens agindo como palhaços. Ansioso para ver suas reações de colapso quando souberem a verdade, eu não disse nada. Apenas peguei meu celular e enviei uma mensagem para Lin Zhen. Gu Y. 1 minuto. Deixar Shen Ao e aqueles ao redor dele desaparecerem deste mundo. Lin Zhen. Entendido. Depois de enviar a mensagem, guardo o celular no bolso e pego outro macaron para dar na boca de Chunian. Mian. Experimente isso. Amostras enviadas pela nova doceria. Como se a farsa de agora nunca tivesse acontecido. Embora Chuni estivesse irritada, vendo que eu estava tão calmo, ela também escolheu confiar em mim incondicionalmente. Ela abriu a boca obedientemente e comeu o macaron, e ainda fez de propósito um elogio de tão gostoso. Nossa aparência amorosa sem ninguém por perto irritou completamente Shen Ao. De propósito. Você está louco? Estou falando com você. Ele rugiu. E de repente estendeu a mão para agarrar a gola da minha camisa. No entanto, sua mão nem sequer me tocou. Foi pego por 2 guarda-costas de terno preto que apareceram de repente. Um de cada lado segurou. O que vocês estão fazendo? Me soltem. Shen Ao lutou em pânico. Os playboys que estavam gritando com ele também foram controlados da mesma forma. Todo o processo foi suave como a seda, rápido como um raio. Todos ficaram chocados com isso. A súbita mudança deixou todos atordoados. Lincoln, vestindo um terno impecável, saiu da multidão, com aquela mesma expressão no rosto. Um rosto de pôquer sem emoção. Ele caminhou até mim e curvou-se ligeiramente. Chefe. As pessoas lidaram com isso. Eu assenti, como se estivesse apenas dizendo: o tempo está bom hoje. Chefe. Ele chamou Guil de chefe. Lindsay não é o as das forças especiais do Grupo Story? Até o presidente Gu deve respeitá-lo. Ele realmente chamou Guil de chefe. Na multidão, houve um som de respiração ofegante. Todos olharam para ele com um olhar de monstro, incluindo Jian Xia. Ele ficou ali atordoado, seus lábios ligeiramente abertos. Naqueles olhos sempre frios, a emoção chamada choque e medo apareceram pela primeira vez. Ele finalmente percebeu o que ele perdeu. Ele o desprezou. Aquele que só sabia tomar sol. Inútil. Não é uma pedra ao pé da montanha. Ele é o verdadeiro dono daquela montanha. O local ficou em completo silêncio. O olhar de todos estava focado em mim, cheio de admiração e descrença. Aquele que nos círculos da capital era motivo de piada. Por muitos anos, o Grandes da família Gu, na verdade, é o as das forças especiais do grupo Gu Shi, o chefe de Lin Zhen. Essa informação é demais. Tão grande que é suficiente para derrubar a percepção de todos. Shen Ao e seus amigos já estavam assustados demais, com rostos pálidos, paralisados no chão, esquecendo-se até mesmo de implorar. Eles nunca sonharam que aquele que eles estavam gritando para dar uma lição inútil, na verdade era o chefão que podia decidir suas vidas, com uma única frase. Eu só queria que eles... Lin Zhen nem sequer olhou para eles. Apenas acenou para os seguranças atrás dela. Acenou com a mão. Aquelas pessoas foram imediatamente arrastadas como cães mortos para fora do salão de banquetes.
Eu sei o que os espera. Será um destino mais colorido que o de Shenfeng. As pessoas que protejo não podem ser insultadas por qualquer um. Depois de lidar com tudo isso, Lin Zhen se virou para mim novamente, em um tom respeitoso. Chefe, precisa esvaziar o local? Não precisa. Eu acenei com a mão, enquanto puxava a Shunian. Vamos embora. Eu não quero mais ficar aqui, sendo observado por um monte de gente como um macaco. Eu preciso levar minha Nian para casa. Nós nos viramos e nos preparamos para sair, preparando-se para partir. Gu Y. Espere um momento. A voz de Jian Shi veio de trás, com um toque de tremor e urgência. Parei meus passos, mas não olhei para trás. Senhor Jian, há mais alguma coisa? Ele parecia querer dizer algo, mas as palavras estavam na ponta da língua. Mas ele não sabia por onde começar. O que ele poderia dizer? Dizer que ele se arrepende? Dizer que ele foi cego? Dizer que ele queria me pedir perdão? Com seu orgulho. Essas palavras ele não consegue dizer. E então, ele apenas usou um tom quase implorante e perguntou: naquela noite, a pessoa que me salvou no Dynasty Club também foi você? Certo ou errado? Alguns meses atrás, ele foi drogado por um concorrente e quase perdeu a virgindade. Um homem misterioso salvou e também colocou aqueles valentões tolos na prisão. Ele sempre pensou que era algum parceiro de negócios apaixonado por ele em segredo. Pensando agora, aqueles métodos decisivos e que não deixam vestígios. Além de mim, quem mais poderia ser? E se for, o que tem? E se não for, o que tem? Eu perguntei friamente. Presidente Jian, deixe o passado ser passado. As pessoas sempre têm que pagar pelas suas escolhas. Depois de dizer isso, eu não fiquei mais segurando Shunian, sob o olhar reverente de todos. Saímos do salão de banquetes, deixando Jian Zixia sozinho, parado ali, desanimado, com o rosto pálido como papel. Eu podia sentir aquele seu olhar abrasador, cheio de remorso e dor, me seguindo o tempo todo, até desaparecermos na porta. Infelizmente, tarde demais. Neste mundo, nunca houve remédio para o arrependimento. No caminho para casa, o carro estava silencioso. Shunian continuou se apoiando no meu ombro, sem dizer nada. Eu pensei que ela estivesse assustada com a cena anterior. Então eu a consolei suavemente. Nian, não tenha medo. Já passou. Ela balançou a cabeça, levantando o rosto. Um par de olhos brilhantes, olhando para mim sem piscar. Meu Ayu. Afinal, quanta coisa você ainda está escondendo de mim? Em sua voz não havia questionamento, apenas forte curiosidade. Eu ri. Quer saber? Ele acenou com a cabeça vigorosamente, como um pintinho bicando arroz. Se comporte bem hoje à noite. Eu me aproximei do ouvido dele e soprei um ar ambíguo. Se você se comportar bem, eu te conto. O rosto dele, escova, ficou vermelho instantaneamente. Soprou levemente em mim. Que bobo! De volta para casa. Fechei a porta. Shunian mal podia esperar para me empurrar para o sofá. E então sentou-se em meu colo, enlaçando meus braços ao redor do meu pescoço. Agora você pode me dizer, certo? Ela me olhou de cima, seus olhos brilhando com uma luz astuta. Dizer o quê? Eu perguntei, sabendo a resposta. Minhas mãos se moviam inquietas pela cintura dela. Conte-me tudo sobre você. Ela segurou minhas mãos travessas, com uma expressão séria. De propósito, eu quero saber tudo. Não o Wagikuzi que os outros veem, nem o chefão com toda aquela aura de agora, mas o verdadeiro você. O verdadeiro você. Olhando em seus olhos sérios, meu coração ficou completamente mole. Eu suspirei e abracei forte. Tudo bem, eu disse. Eu escondi o segredo da minha transmigração. Só contei a ele que desde criança eu demonstrava um talento altíssimo para os negócios, mas por achar complicado, não me dava o trabalho de gerenciar. Então deleguei tudo para Lin Zhen. Eu mesmo me tornei um sócio ausente. Eu disse a ele que meu suposto ócio era apenas para controlar a direção geral e me permitir viver confortavelmente. Eu disse a ele que eu sempre me disfarcei de playboy, porque achava isso fácil.
Não precisava lidar com tantas pessoas e assuntos complexos. Então, Chunia ouviu, digeriu por um longo tempo, e só então concluiu que, na verdade, você é um super gênio. Mas porque é muito preguiçoso. Então finge ser um inútil. Este resumo, embora seja simples e direto, mas parece. Não há nada de errado com isso. Pode ser entendido assim. Eu balancei a cabeça. Puxi. Chunian de repente começou a rir, rindo histericamente. Do que você está rindo? Eu não entendo. Estou rindo de mim mesma. Ela segurou meu rosto, rindo até as lágrimas escorrerem. Eu sou uma idiota mesmo. Eu sempre pensei que você era um bobo ingênuo, e estava pensando em te proteger, para que você não fosse enganado por pessoas mais de fora. E o resultado? Você é o maior vilão. Enganou todo mundo, incluindo eu. Ele disse, com raiva e diversão. Me mordeu nos lábios. Mas seu tom mudou, olhando para mim com olhos brilhantes. Eu gosto. Eu gosto de você assim. Ele me abraçou pelo pescoço e sussurrou no meu ouvido. Seja você a Chunian doce e inocente, ou a Chunian grande rainha má. Eu gosto de você de qualquer jeito. Por quê? Você é toda minha. Meu coração foi completamente atingido por essa declaração de amor. Eu não pude mais me conter. Virei e o prendi no sofá, com um beijo profundo. Calei todas as suas palavras. Impressionante. Certamente será mais uma noite sem dormir. No dia seguinte, eu acordei assustado, com um ataque de Chunian. Ela era como um gatinho selvagem, remexendo em cima de mim, me cutucando. Enquanto cutucava, ela me chamava de irmão. Aiu, acorde logo. O sol já está queimando a bunda. Eu a agarrei enquanto ela causava problemas, e a puxei para meus braços. Minha voz estava rouca. Dorme mais um pouco. Ontem à noite, para que ela me conhecesse por completo, eu gastei uma enorme quantidade de energia. Não. Ela se contorceu nos meus braços. Você me prometeu ontem. Hoje, me leve ao parque de diversões. Só agora me lembrei. Parece que havia algo assim. Ok. Tenho medo de você. Eu me rendo, olhando para aquele rosto dele, cheio de expectativa. Como eu poderia recusar? Nós, como todos, casais comuns, brincamos o dia todo no parque de diversões. Andar no carrossel, jogar carrinho de bate-bate, ir explorar a casa assombrada. Na casa assombrada, aqueles monstros horríveis não tiveram tempo de aparecer. Chunian gritou e se escondeu em meus braços, tremendo. Eu não sabia se ria ou chorava. Só pude abraçá-la e passar por todos os obstáculos. Aqueles funcionários fantasiados de fantasmas, olhando para esta em meus braços. Beleza jovem que tem medo e ama brincar. Não pude evitar rir, e deliberadamente pegou leve, para nos deixar passar facilmente. Quando andamos na montanha-russa, no momento em que chegamos ao ponto mais alto, eu abri o cinto de segurança e consegui ficar de pé. Chunian, eu te amo. Eu gritei para todo o céu. O vento entrou na minha garganta, mas minha voz era clara e alta. Chunian estava lá embaixo. Primeiro gritou de pavor, então olhou para mim e sorriu, mas lágrimas escorriam. A montanha-russa desceu em alta velocidade. Eu voltei para o meu assento e abracei forte. Você está louco! Ele gritou para mim no meio dos gritos, gritando para mim, enlouquecendo por você. Eu abaixei a cabeça e firmei seus lábios. Todo o parque de diversões se tornou o pano de fundo do nosso amor. À noite, fogos de artifício deslumbrantes florescem no céu noturno. Nós nos sentamos na roda gigante. Quando a roda gigante atinge seu ponto mais alto, eu tirei do meu bolso uma caixa de veludo. Chunian. Eu me ajoelhei em um joelho. Abri a caixa. Dentro havia um anel de diamante brilhante. Case comigo. Tudo bem? Chunian cobriu a boca. As lágrimas escorriam como contas arrebentadas, caindo sem parar. Lá fora, um fogo de artifício após o outro, explodindo no momento mais deslumbrante, iluminando seu rosto, iluminando como um sonho. Ele não disse nada, apenas assentindo sem parar, e então se jogou em meus braços, me abraçando forte. Eu aceito. Eu aceito. Eu sorri.
e coloquei o anel no dedo anelar dele. Não era muito grande nem muito pequeno. Serviu perfeitamente. Saindo do parque de diversões, Chuninha ainda estava imersa em uma alegria imensa. Segurou minha mão o caminho todo, olhando para o anel repetidamente, sorrindo bobamente sem parar. Aiu! Eu não estou sonhando, estou? Claro que não. Eu apertei a mão dela. Amanhã vamos registrar nosso casamento. Tão rápido? A noite é longa e cheia de sonhos. Tenho medo que você fuja. Eu não vou fugir. Ela segurou meu braço e apoiou a cabeça no meu ombro. Eu, nesta vida, vou depender de você para sempre. Chegando em casa, a primeira coisa que Chunyan fez foi tirar fotos. Ela pegou minha mão e tirou inúmeras fotos do anel de diamante. Então, ela entrou no Weibo e postou uma atualização. Ela já era o centro das atenções nos círculos de socialites e tinha muitos fãs. Além do meu estado de espírito, magnata misterioso, este post de anúncio oficial foi parar no topo dos Trending Topics em poucos minutos. Hashtag noiva do Dexumianegil, hashtag o amor do magnata misteso, hashtag Nianiambuang. É isso que significa hashtag. Na seção de comentários, um pedaço, inveja, ciúme e ódio. Um hobby de minha deusa foi comida por um porco assim? Embora este porco seja um pouco bonito demais. Vulvu. Sofri um desgosto amoroso. Mas ainda quero abençoá-los. Muito doce. Amor divino. Olhando para esses comentários, o sorriso no meu rosto não parou. Essa sensação de anúncio social público é simplesmente incomparável. Eu quero que o mundo inteiro saiba que Chunia é minha. Eu retuitei o Weibo dele e escrevi apenas 2 palavras. Minha. Dominador. E indiscutível. Weibo. De novo, decolando. E agora? Do outro lado da cidade, Jianxi estava sentado no escritório vazio. Lá fora, pelas janelas panorâmicas, via-se a brilhante paisagem noturna da cidade. Mas o mundo dele estava em completa escuridão. Ele incessantemente atualizava o Weibo no seu celular, olhando para aquela foto dolorosamente óbvia de mãos dadas. Aqueles feitos um para o outro. Casal abençoado por Deus. As felicitações. Vendo o post de Gu Yu, uma declaração dominadora de posse. Seu coração era como se uma mão invisível o estivesse apertando com força. A dor o impedia de respirar. Ele se lembrou daquele dia na festa, do olhar frio de Gu Yu. Ele disse: as pessoas sempre têm que pagar pelas suas escolhas. Então, esse era o preço que ele pagaria. Perder o homem que deveria ser dela, o melhor homem do mundo. E então só podia vê-lo, dando toda a sua gentileza e carinho para outra mulher. E ela só podia provar essa dor, sozinha em um arrependimento sem fim. Ela desligou o celular, enterrou o rosto nas palmas das mãos. Seus ombros tremiam silenciosamente. Rainha de gelo. Neste momento, finalmente chorou. Na manhã seguinte, eu arrastei Chunyan, que ainda estava um pouco confusa, direto para o cartório de registro civil. Como eu avisei antes, pegamos um caminho especial. Em menos de 10 minutos, 2 livros vermelhos estavam em nossas mãos. Saindo do cartório de registro civil, Chunyan ainda sentia que era irreal. Ela abriu a certidão de casamento, olhando para a foto de nós dois ali. Não parava de sorrir bobamente. Minha fala. Nós realmente nos casamos. Claro. Peguei um livreto vermelho da mão dela e agitei na frente dela. Senhora Gu, por favor, cuide de mim de agora em diante. Senhora Gu. Ela murmurou este título. Suas bochechas ficaram vermelhas, mas seus olhos brilhavam com uma luz de felicidade. Eu a olhei com sua aparência tímida e adorável. Meu coração esquentou. De repente, puxei-a para perto e a prendi na parede na porta do Departamento de Assuntos Civis. E abaixei a cabeça para beijá-la. Chunyan exclamou. E então amoleceu em meus braços, respondendo ao meu beijo apaixonadamente. Os transeuntes olhavam de soslaio. Alguns até pegaram seus telefones para tirar fotos. Crack, eu quero bater nela. Deixe todos testemunharem nossa felicidade. Este beijo durou muito tempo, até que nós dois estivéssemos um pouco sem fôlego. Só então nos separamos relutantemente.
O rosto de Chuninho estava vermelho como uma maçã madura, olhando para mim com olhos turvos. Ayu, você é um idiota. Eu só sou um idiota com você. Eu sorrio. Pego na mão dela. Vamos. Senhora Gu. Marido vai te levar a um lugar. Eu a levei para. A reforma interna já está concluída. Está prestes a abrir. Mian Buang. Loja de sobremesas. Toda a loja é dominada por branco e rosa. É tão fantástico quanto um castelo de conto de fadas. À porta, um francês de olhos fechados, surpreso, com um grupo de funcionários vestidos de chefes, respeitosamente alinhados. Ao nos ver, ele imediatamente veio nos receber, e disse em um chinês fluente: Chefe, chefe e senhora, bem-vindos. Ele é aquele que eu trouxe da França. O melhor confeiteiro. Pierre. Pierre. Esta é minha esposa. Chunian. Eu a apresentei. Também a verdadeira dona desta loja. Olá, chefe e senhora. Pierre e sua equipe saudaram em uníssono. Chunian ficou um pouco lisonjeada. E me perguntou em voz baixa: como eles sabem falar chinês? Eu os fiz aprender. Eu disse naturalmente: para abrir uma loja na China. Claro, tem que saber falar chinês. Pierre acrescentou ao lado. O chefe contratou o melhor professor de chinês para nós. E disse que se não aprendermos, voltaremos todos para a França para plantar batatas. Chunian. Ela olhou para mim, com um olhar cheio de: você é mesmo um capitalista. De acusação. Eu gargalhei. E a puxei para dentro da loja. Tudo na loja foi decorado de acordo com o gosto dela. Sofá macio, almofadas fofas, e uma parede inteira de bonecas. Pierre nos ofereceu a sobremesa que ele preparou com carinho. Um plano confortável de entrada. Os macarrões são doces, mas não enjoativos. Cada um é delicadamente parecido com uma obra de arte. Chunian comeu com um sorriso radiante, feliz como uma criança. Meu Deus! Isto aqui é simplesmente o paraíso. Que bom que você gostou. Eu olhando para o rosto sorridente e satisfeito dela. Senti que tudo o que eu fiz valeu a pena. Nós ficamos aqui a tarde toda. Ao entardecer, eu recebi uma ligação do meu pai. A voz dele soava muito animada. Moleque fedido. Ficou esperto, hein? Um evento tão grande como o casamento. E nem avisa a família? Se eu não tivesse visto no jornal, ia ficar escondendo de mim? Não é que eu estava preparando uma surpresa para vocês? Eu disse com um sorriso bobo. Surpresa? Acho que é susto. Meu pai resmungou. O tom de voz dele claramente carregava um sorriso. Está bem. Traga Chunian para casa para jantar logo. Sua mãe está falando nisso o dia todo. Beleza. Desliguei o telefone. Eu disse para minha nova senhora Gu. Vamos lá. Uma noiva feia tem que conhecer os sogros. Eu não sou feia. Chunian me deu um tapa brincalhão. Voltamos para a velha mansão da família Gu. Assim que minha mãe viu Chunian, ela pegou na mão dela. E não conseguia parar de olhar. Ai, ai. Minha boa nora. Finalmente esperei por você. Meu pai estava de lado. E tossiu falsamente 2 vezes, tentando manter a dignidade de chefe de família. Mas ainda havia um leve sorriso de alívio no canto do olho dele. Jantar. Minha mãe preparou uma mesa cheia de pratos. Continuou colocando comida para Chunian, empilhando sua tigela como uma pequena montanha. Mian. Coma mais um pouco. Olha como você está magra. Obrigado, tia. Oh, não. Obrigado, mãe. Chunian gritou docemente. Esta vida, o jeito que ela chamou de mãe, deixou minha mãe radiante. Na hora, ela tirou do pulso uma pulseira de jade laranja de excelente qualidade e colocou na mão de Chunian. Isto é passado de geração em geração na família Gu para as noras. Agora, estou te dando uma refeição desfrutada por todos. Eu olho para esta cena aconchegante com uma satisfação sem precedentes. Dinheiro, tempo livre, amante, família. Talvez este seja o sentido último da vida. Meu chamado deitar e relaxar não é apenas esperar pela morte comendo e vivendo à toa, mas sim usar a maneira mais fácil para proteger tudo que é genuíno para mim. E agora, eu tenho o mundo inteiro. Depois do jantar, eu e meu pai estávamos jogando xadrez na biblioteca. Ele de repente me perguntou sobre os negócios da empresa. Quando você planeja assumir? Eu movi uma peça
E disse sem levantar a cabeça: Não vou. Meu pai te encara. Pai. Você sabe. Eu só não estou interessado nisso. Eu olhei para ele. E disse seriamente: Eu tenho Lin Zhen e os outros, e isso é o suficiente. Se você está cansado, aposente-se. Vá viajar pelo mundo com a mamãe. Eu vou supervisionar a empresa remotamente. Nada de errado vai acontecer. Meu pai olhou para mim. Por um longo tempo. Finalmente, ele suspirou. Você realmente tem o mesmo temperamento do seu avô. Tanto faz. Como quiser. Contanto que você e Chunian fiquem bem. É mais importante que tudo. Com a aprovação do velho mestre, eu finalmente fiquei tranquilo. Minha vida de tranquilidade. Perfeita.